E a palavra de hoje, gente, é uma palavra que a gente sabe muito, a gente vive muito, né? Para quem aí já que tem um pouquinho de estrada de evangelho, com certeza ela já ouviu essa palavra aí diversas vezes, que é paternidade. E a paternidade, ela é um tema, ela é uma palavra que ela precisa estar muito esclarecida no nosso coração. Que ela é um tema extremamente importante na vida de todo mundo. É a paternidade do Senhor. É a gente saber aonde nós estamos, a gente saber quem nós somos e literalmente saber quem é Deus para nós. Então é um tema muito importante. Porque se nesse assunto a gente sair um pouco da rota, cara, a gente cai, mano. Se a gente não entender com uma clareza sobre a paternidade de Deus na nossa vida e não entender quem nós somos em Deus, Aleluia. a nossa vida ela vai ter um vacilo no caminho, né? Além que tudo também, né, pode fazer com que a gente perca o foco. São diversos assuntos, né? Paulo fala aqui que está em pé, vigie para não cair. Mas quando você tem uma visão tão clara de quem é Deus e de quem eu sou para Deus, a tua vida vai ser muito mais assertiva, né? Em tudo aquilo que você tocar, em tudo aquilo que você andar, em tudo aquilo que você entrar, vai ser muito mais assertiva porque você vai entender quem eu sou, sabe? Você vai ter uma clareza de quem Deus é, sabe? E quando a gente tem uma clareza de quem Deus é, a gente vai entrar em situações onde a gente vai saber que o não de Deus é um sim. Quando a gente começa a entender de quem Deus é e de quem eu sou para Deus, a gente vai entender que às vezes as portas fechadas é um sim na nossa vida. Faz sentido aí, gente? Amém. Já preguei. Minha introdução foi toda aqui. Gente, vamos abrir comigo ali no livro ali. 1 João, quem tá de Bíblia aí, gente? Não tem telão para me mostrar, né? Quero ver se vocês são crentes mesmo. Aí, ó. 1 João, versículo 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ela estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não derrotam. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Obrigado, Pai, porque Tu és bom, Pai. E só temos que agradecer, Pai. Porque se não fosse a Tua graça, a Tua misericórdia e a Sua misericórdia, Pai, nós não estaríamos aqui hoje, Pai. Nós só temos aqui a agradecer, Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor esteve conosco, Pai. E cremos, Pai, que o Senhor continuará conosco por resto da nossa vida, Pai. Porque uma vez entendemos, Pai, que somos seus, Pai. E Tu é nosso, Pai. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus, por cada um que aqui se encontra, Pai. Obrigado, Senhor. Que a Sua palavra, que é viva e eficaz, ela venha, Pai, e penetre em nossos corações, Pai, e trabalhe na nossa vida, Pai. Obrigado, Jesus. Nós te agradecemos. Amém. 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 E então, gente, vocês estão bem? Tudo jóia? Aí, ó, até meus líderes vêm aí, ó, Will e Jéssica aí, ó. Vou explanar, mano. Vou explanar. Eu vi que você cabeça baixinha aí, ó. Gente, então, a paternidade de Deus, ela é algo que a gente precisa estar muito vivo no nosso coração, sabe? Às vezes a gente vacila, a gente tropeça, a gente cai em uma escuridão, a gente cai num buraco, por às vezes a gente não entender o que a gente está passando, qual o processo da nossa vida que a gente está entrando, qual o processo da sua vida que você está percorrendo, sabe? Qual o processo que você está vivendo. Então, ontem à noite, né, voltando ali para essa... Veio um jovem no meu Instagram ali, nem conheço, tem um amigo meu em comum, assim, lá do Rio de Janeiro, mas acredito que não, sei lá.
E aí ele entrou pra mim, me mandou mensagem perguntando, falando pra mim assim, oi, tudo bem? Eu falei, beleza, tudo jóia, e você? Ele, que bom, pra mim não tá nada bem. Eu falei, mas o que houve? E ele começou a falar comigo, desabafar, né, e eu meio que sem entender, tentando pegar ali, né, como o time ali. E ele falou, olha, eu não tô bem, eu quero me suicidar e eu odeio minha vida. E aí eu fiquei, uau. E aí dali foi uma trocação ali dele com um monte de argumentos, tentando me convencer de que a vida dele ele realmente era ruim. E ali foi uma série de mensagens, eu fui daqui até em casa, focado, né, o Henrique conversando comigo, Douglas tá concentrado, e assim, e foi uma trocação ali, tipo, e ele vindo com um monte de argumentos, sabe, tipo, me trazendo uma prova de que o que ele tá passando literalmente é isso, e acabou. E eu debatendo, não concordo com você, e debatendo, foi uma briga ali muito engraçada, e aí eu falando com ele, cara, o que você tá passando hoje, você tá enfrentando um processo, cara, e você precisa entender que ele é evangélico, né, eu vi lá no perfil dele lá, tal, vários vídeos de música de igreja e tal, tudo mais, e aí eu entendi, cara, esse cara pela escrita, é um cara inteligente, né? Ele tinha uma escrita muito boa, né? Tudo certinho. E eu falei, cara, esse é um cara inteligente. Ele é um cara que conhece Deus, assim, né? Ele tem um berço evangélico. E eu fiquei assim, aí eu comecei a imaginar, eu comecei a pensar, cara, o buraco hoje está mais embaixo. Porque não se trata de uma pessoa que não conhece Deus. Trata de uma pessoa que conhece. Se trata de uma pessoa que frequenta a igreja, mano. Sabe? Eu não sei de onde ele é, não sei quem é, né? Mas aí eu comecei a pensar nisso na hora que eu tava respondendo, quando ele me mandou a primeira mensagem, eu já fui ver o perfil dele e eu vi, cara, é evangélico, beleza. E aí ele começou a falar, começou a desabafar. E aí eu fiquei assim, refletindo, pai, como é que pode? Assim, uma pessoa que eu não conheço, nunca vi, e a pessoa que é evangélica está com esse sentimento de largar tudo, de perder, sabe, de entregar tudo, de sofrer um suicídio. Ele falou que já tentou uma vez e não deu certo e está tentando de novo. E eu, me veio um estalo. Cara, como é que pode? Sabe, poderia ser um de nós aqui. E por isso que me veio esse desespero no meu interior de que a gente precisa entender com clareza quem nós somos e quem é Deus para nós, sabe? Se a gente imaginar que Deus para nós é um abençoador, se a gente imaginar que Deus para nós é um cara que vai me tirar do inferno, se a gente entender que que a gente tá aqui vai nos livrar do inferno, a gente está enganado, sabe? Porque antes de tudo, antes de eu ser um bom músico, antes de eu ser um bom fotógrafo, antes de eu ser qualquer coisa, eu sou filho. Amém. E ele me transportou de um lugar de trevas e me levou para um lugar de filho. Ele nos transportou. Então esse é um ponto que a gente entra na chave, que foi quando ele me deu essa chave ontem, esse menino. Ele falou para mim que já tentou de tudo, só não tentou a macumba. Eu falei, pronto, agora você me entregou o que eu queria ouvir. Então, o que eu vejo com isso? Às vezes a gente, por mais que a gente tá aqui, gente, por mais que a gente tá aqui louvando, por mais que a gente tá cantando, por mais que eu tô aqui pregando, se eu não tiver uma visão clara de quem Deus é, amanhã eu vou cair. Ou talvez hoje eu tô caindo. Ou talvez eu já caí. Isso é muito forte. Isso traz uma reflexão para nós. E aí eu, em casa, hoje, preparando o tema que o Senhor tinha me dado durante a semana, e as coisas não estavam fluindo. Falei, pai, não tá fluindo. Aí, 4 horas da tarde, o Senhor falou comigo assim, me trouxe essa necessidade. A gente precisa saber quem Ele é. A gente precisa saber quem é Deus para a minha vida. A gente precisa saber o que eu sou para Deus. O que eu sou. Sabe? O que eu sou. Às vezes a gente entra em um lugar de que a gente é muito pequenino. E realmente a gente é muito pequenino comparado com quem Deus é.
Realmente somos. Para Ele, nós somos comparados. A gafanhoto está lá em Isaías, né? Que Isaías 45, se não me engano, que ele fala sobre que a terra e os seres humanos são comparados a gafanhotos diante da grandeza de Deus. Que o Senhor, ele está assentado na cúpula da terra. Então olha que Deus top, que Deus grande que nós temos. Mas em contrapartida, gente, nós somos um filho de um Deus gigante. Em contrapartida, Ele está olhando para nós. Sabe aquela ideia de que minha oração não passou nem do teto? Cara, vamos cancelar isso na nossa mente urgente, porque não existe isso. A nossa oração, ela não tem essa de não passar pro teto. A nossa oração está sendo ouvida. A nossa oração é ouvida. Porque assim como a gente tem um Pai, tem um Deus que Ele é onisciente, onipotente, onipresente, Ele está dentro de nós. Então, se Ele está dentro de nós, a palavra diz que antes que a palavra chegue na nossa boca, Ele já sabe o que a gente vai falar. Então não tem essa de que você está sozinho nessa. Não tem essa que eu tô orando e parece que ninguém me ouve e parece que Deus não está me vendo. Não tem essa. Não existe argumento. E essa foi as brigas que eu tava com o menino ontem, né? Eu tentando trazer pra ele, cara, não tem essa, irmão. Você é amado, mano. Você é querido. Deus te ama. Deus te projetou. Não, mas é porque eu sofro com isso. E começou a falar um monte de coisa. Começou a falar que ele, já perdi meus 2 rins. E olha a minha situação. Eu tô fazendo um exame 3 vezes por semana. Eu luto contra não sei mais o que, não sei mais o que lá, com drogas. Você fala, cara, tudo bem. Eu não tô entrando nesse mérito. Eu tô entrando num mérito que você é filho e que você não tá sozinho. Você falou pra mim que tá sozinho, mas você não tá. E ele foi questionando, e eu fui dando, eu fui falando. E fui dando a Bíblia, fui falando da Bíblia, fui falando da palavra. E até uma hora que ele parou de falar. Ele só curtiu o que eu falei no final. Só botou o coraçãozinho. Porque quanto mais ele falava, mais eu iria discordar. Mais eu iria a fundo de que ele tá errado. Sabe? Então, esse ponto de que quando a gente entra sabendo de quem Deus é, cara, eu falei pra ele, mano, você pode me contar a história mais triste da sua vida e eu lamento isso no meu espírito porque você tá passando por isso, mas não tem como você falar pra mim que você tá sozinho, não tem como você falar pra mim que você não é amado, não tem como você falar. Ele falou pra mim assim, não, eu quero entender por que eu sou assim, eu quero entender porque se eu sou amado, por que ele me fez assim então desse jeito? Eu luto quando eu não sinto atração por mulheres, então eu quero entender por que eu sou assim então. E aí entra a briga entre o espírito e a carne dele ali. E eu falei, cara, mas eu não tô entrando nesse mérito e esse é uma outra discussão. A discussão é que agora, que você tá vivo e você não é um homem morto. O suicídio que tá sobre a sua cabeça, cancela isso agora em nome de Jesus. Mandei um áudio pra ele. Cancela isso, porque só pra escrita não tava dando mais certo. Eu tinha que mandar um áudio, tava pra ficar mais longo, né? Eu cancelo isso da sua mente em nome de Jesus, cara. Isso não pode haver. E isso me traz um alerta, sabe? A gente passa por um processo na caminhada. Quem não passa por um processo, gente? Ou quem não tá passando agora por um processo? Sabe? Todos nós aqui estamos bonitos, rindo, perfumados, felizes, mas quem sabe o que está acontecendo dentro da sua casa, na sua vida, é você e Deus e tua família, sabe? Por mais amigo que eu tenha, tem assuntos que talvez eu não vou falar para o meu melhor amigo. Tem assuntos que eu sofro calado, ou não é? Tem assuntos que eu não passo para minha mãe, que eu não passo para meu pai, que eu não passo para o meu pastor. Tem assuntos que eu não passo para o meu líder. Mas tem assuntos que eu preciso passar para Deus. Aleluia. E esse assunto, quando a gente passa para Deus e a gente entende, Pai, Tu me chamou para ser filho. Tu não me chamou para ser cantor. Tu não me chamou para ser um bom músico. Tu não me chamou para ser fotógrafo. Tu não me chamou para nada. Tu me chamou para ser filho. E nesse lugar de filho, eu vou descansar. Porque o filho, o que ele faz? Ele entra na casa e ele descansa.
O servo não. Uma vez eu li um livro sobre a comparação do filho e o escravo. Os dois são filhos. Mas o filho, ele relaxa, o filho confia, o filho deposita. Agora o escravo não. O escravo, por mais que ele esteja num ambiente de filho, ele não descansa. Ele trabalha. Ele vai, ele fica. Por quê? Porque ele acha que não é merecedor. Porque ele acha que tem que agradar mais que o suficiente pro pai. Então existe essas duas balanças. Não que o filho tem que ser vagabundo, né? Descansar o tempo todo. Mas o que eu estou trazendo aqui é que o nosso coração tem que estar descansado no Senhor. Porque eu tenho um pai. E se ele é um pai, ele cuida de mim. Estão entendendo, gente? Dá pra sentir isso aqui, gente? Ou eu estou só falando? Uma cena bem interessante que está lá em Lucas 15, que eu gosto muito da... É bem conhecida, né? A história do filho pródigo e o filho perdido, né? Quem conhece a história do filho pródigo e perdido? Todo mundo, né? Esse episódio ali é um episódio que você consegue tirar 200 pregações dali, né? Tu vê cada um pregando de um jeito essa história, porque ela é muito rica de detalhes, né? Ela é muito preenchida. E aí uma cena que sempre... que eu, tipo assim, é uma cena que fala muito comigo, é a relação do pai. Sabe, o filho mais novo, ele cansado de tudo, o filho mais novo cansado daquela rotina, o filho mais novo cansado de trabalhar, o filho mais novo cansado do que ele estava vivendo. O que ele faz? Ele pede a herança do pai, o pai dele. E a herança, quem ganha herança é quem está morto, né? Você não ganha uma herança de quem está vivo. Então, automaticamente, ele pediu a morte do pai. Então, ele foi bem radical. E aí, nisso, ele pega tudo, vou embora. Vou lá, vou sumir no mundo. Vou para outro país, vou viver minha vida. E aí, quando ele chega lá, a expectativa de que ele tinha não é a mesma. Porque ele começa a comer resto de porcos. O dinheiro vai embora, gasta dinheiro em bebedeira, gasta dinheiro em balada, gasta dinheiro em tudo, mas quando chega para ele, acabou o dinheiro. E aí nisso, ele começa a trabalhar. E aí quando ele começa a trabalhar, ele começa a ser escravo de um senhor. E ele começa a comer restos de porcos. E aí ele pensa, né? O Espírito Santo trouxe essa mensagem, né? Esse torpedo assim, ó, puf, na mente dele. Porque a gente fica cego, gente. A gente apaga a voz, a gente tampa o nosso ouvido. Nosso ouvido fica tampado quando a gente sai, quando a gente sai da rota do Senhor, nosso ouvido fica tampado. A gente não escuta, a gente não enxerga. E aí nisso veio o último torpedo do Senhor, puf, trazendo a memória. E aí ele falou, olha, na casa do meu pai, eu tinha comida, eu tinha roupa, eu tinha tudo que eu queria. Aqui eu tô comendo o resto de porcos. E aí... E ele pensa em voltar. Foi a melhor atitude dele da vida. E ele volta. Quando ele volta, ele começa a falar, não, eu vou chegar na frente do meu pai e vou falar aqui pra ele que eu errei, que ele me perdoa, que eu não mereço mais ser considerado como filho, me considero agora como seu servo, vou trabalhar, não sei mais o que. E começa a voltar com um monte de ideias do que pode conquistar o pai novamente. Mas a cena que me deixa muito alegre quando eu vejo a atitude do pai, que é em Lucas 15, no versículo 20, que fala assim, ó, a seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Aí agora, estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho. Esse é o nosso Senhor. Sabe qual que é o nosso Senhor? É um Senhor que não é gente que corre para o pai, mas é o pai que corre para a gente. E eu falei isso pro menino ontem, cara, só basta você abrir o seu coração, cara. Você falou que já procurou Deus em tantas coisas, mas você esqueceu de procurar Deus em uma coisa. Sabe, a gente é um tempo de tanta informação, de tanta notícia, do que a gente tá triste. Vou ver uma pregação aqui desse pregador que é top. Puf.
Como vencer isso e isso. Quero ouvir sobre paternidade. Vai ter lá 200 vídeos de pregação desse tipo. É uma era de tanta informação de que a gente precisa o tempo todo ficar nos alimentando de palavras. E a gente começa a ficar um povo consumidor de pregações. Mas a gente não se torna um povo consumidor da essência, da palavra, da presença de Deus. E é aí que a gente entra num navio que vai... Porque cada um prega uma coisa diferente, cada um tem uma visão teológica diferente. Mas aí a gente procura ver uma palavra que nos conforta. A gente procura ver uma palavra que se encaixa naquilo que eu estou passando hoje, sabe? E muitas vezes o Senhor, Ele está só querendo um relacionamento, para Ele passar isso tudo que você está passando hoje, para Ele te dar tudo isso que você não está entendendo hoje. Ele ficava, só me explica por quê, eu só não entendo por quê, eu só não entendo. Ele falou isso várias vezes para mim. O tempo todo ele está perguntando, cara, você não está entendendo ainda? Gente, a gente só vai entender o plano de Deus quando a gente fechar a nossa casa. Quando a gente apagar ali o som, quando a gente apagar as luzes, a gente entrar no nosso quarto, entrar em secreto, a gente vai entender o que Deus está falando comigo nesse lugar, nesse processo. Enquanto a gente não entrar nesse quarto, enquanto a gente não parar de ser alimentado de tantas informações e procurar apenas aquela informação, a gente não vai entender o que Deus está fazendo. Quanto de nós não está entendendo o que Deus está fazendo, cara? Quanto de nós a gente não está entendendo o que Deus está fazendo na nossa vida? E a gente questiona, a gente briga, a gente se revolta, mas a gente não está entendendo o que Deus está falando. Antes de vir essa, né, para quem tá vindo novo aí, né, esse é meu primeiro Tamo Junto assim, né, como papai de liderança. E, gente, você não tem ideia do processo da aprovação que entramos antes de poder estar aqui. A gente estava vivendo um deserto, gente, mas que, acho que não tinha nem mais areia, não tinha nada. Gente, que deserto abençoado, hein? Eu já tava, Mas, cara, e nesse deserto, ele vem provações, né? Que a aprovação ela vem de Deus. Agora, a tentação, ela não vem de Deus. Então, você tá no deserto e é normal, a gente precisa entrar no deserto, gente. Lá em livro de José, no capítulo 2, o Senhor fala, né, que levarei você de volta para o deserto, porque lá no deserto nós trocamos cartas de amor. No deserto a gente encontra o Senhor, a gente vê o Senhor. No deserto a gente vê as misericórdias do Senhor, a gente vê a mão do Senhor. Então, num lugar de deserto, gente, Ele vai falar em amor conosco. Mas aí tem o time ali que é complicado, porque o deserto também vem de tentações. Jesus estava no deserto jejuando 40 dias e 40 noites. Aí uma hora veio a tentação, sabe? E Jesus, o que aconteceu com Jesus? Ele se manteve, ele foi fiel ao que o Senhor tinha dado nas mãos dele. E logo depois, quando ele venceu a tentação, pronto, o Senhor veio e renovou ele. Os anjos do Senhor veio e renovou. Sabe? Não tem essa de falar, mas Jesus era Deus. Não tem essa de falar, mas que Jesus era santo. Não tem essa, gente. Jesus, ele veio em carne. Ele era Deus, sim, mas ele veio em carne. Filipenses fala que ele deixou toda a sua glória e veio assumando forma de gente, forma de homem, com um corpo pecaminoso, sabe? E em Pedro fala que... se me engano, Pedro fala que em sua boca não foi encontrado engano nenhum, que não foi encontrado pecado nenhum em Jesus. E era um homem que é um homem, veio como homem. E ele suportou toda a provação, gente. Ele suportou todo o processo por causa de ser fiel a uma palavra, de ser fiel
ao que Deus deu na mão dele. Aleluia. Quantos de nós, gente, não estamos sendo fiel ao que Deus dá? Tô pegando até um gancho da pregação de quarta-feira que foi muito forte. O Senhor falou comigo sobre fidelidade. E aí eu tô entrando também sobre hoje no paternidade, que paternidade também entra com fidelidade do Senhor. Que adianta eu ser um filho e não ser fiel ao meu pai? Que adianta eu ser um filho e não ser fiel à minha mãe? A não ser fiel a quem me gerou? Então até nisso eu peco. Se eu não sou um bom filho para o meu pai e para minha mãe, gente, eu tô errando. Porque eu tô errando, eu tô desonrando a Bíblia. Porque é bíblico, honre seu pai e sua mãe, pois os seus dias serão prolongados. Então, se eu não estou honrando meus pais, eu tô errando também. E a gente tá numa geração, né, que agora é a geração Z, né? Que é a geração de 1997, né, os novinhos aí. De 1997 até 2009, 2010, mais ou menos, sei lá. Já passou, né? Já passei. E aí está essa geração Z que é uma geração de empreendedores, é uma geração de empresários, é uma geração que gosta de procurar o seu próprio trabalho, que gosta de ter o seu próprio emprego, que gosta, é uma geração muito convicta, muito qual é a palavra? Objetiva. É uma geração muito objetiva, mas também é uma geração muito depressiva. Essa é a geração Z. Hoje como a gente vê muitas pessoas nesse estado, nessa situação. Esse jovem provavelmente ele entrou numa depressão profunda que não consegue sair. E nesse tema ele é um tema muito delicado, porque só quem já passou pela depressão sabe o que é. Não adianta a gente vir com versículos da Bíblia, não adianta a gente vir, mas quem está nesse estado existe um Deus, gente. Amém. Existe um Pai. Aleluia. Porque ele fala lá em Isaías 59, seus braços não estão encolhidos para que não possa nos salvar. E seus ouvidos não estão tampados para que não possa nos ouvir. Existe o Pai que está com o braço erguido para poder te tirar. Se algum de nós aqui estamos enfrentando esse tipo de enfermidade, de espírito, eu quero te dizer que o braço do Senhor não está encolhido para você. Eu quero dizer que o braço do Senhor não está encolhido para que não possa te salvar. Eu quero dizer que os ouvidos dele não estão tampados para que não possa te ouvir. Eu quero te dizer essa noite, gente. Eu acho que o Senhor colocou esse jovem no meu caminho ontem, para que eu possa ter esse, sabe que é aquela história? Não, a gente só acredita quando acontece com a gente, quando acontece na nossa família, sabe? É muito difícil a gente tomar dores tipo daquelas crianças que foram lá naquela creche. É muito difícil, às vezes, pessoas de longe tomar dores, porque não é com a gente, não está no nosso meio. Agora, quem está enfrentando, cara? Quem está naquela situação, cara? Então eu falei para ele, cara, eu quero dizer uma coisa para você, e quero que isso aqui também fique aqui entre nós, para que a gente venha, gente, interceder e orar por cada um de nós, que a gente torne uma família, que a gente se torne um clã, que a gente se torne um tamo junto, literalmente. E dizer que, cara, você não tá sozinho, mano. Você não tá sozinho. Dessa dor. Aqui em casa também já tivemos dessa dor. Desse luto. Aqui em casa também já tivemos desse luto. E você não tá sozinho, mano. Porque existe um Deus, cara, que está acima de todo nome, que está acima dos céus, que está acima do
da terra e debaixo da terra, existe um Deus que é maior que nome, sobre todo nome, no céu e na terra. E Ele está aqui, Ele está contigo, e Ele está te acompanhando todos os dias da tua vida. E Ele está vendo cada provação que você está passando. E Ele manda te dizer, não recua, vai à frente, não olhe para trás, não cesse, não pare. A gente, quando está nessa situação, a gente não escuta, a gente não vê, a gente não enxerga, a gente não entende. Ainda que você não está entendendo, eu digo para você, segura e vá, mano, sem entender, mas não pare. Sabe? Aleluia. Permaneça. Às vezes ainda que, cara, não tá batendo. Mano, não sai, cara. Não sai, porque vai passar. Amém. Vai passar. E eu falei pra ele, esse processo que você tá passando hoje, cara, que você tá tentando tirar a sua vida, ele não é o fim, cara. Ele não é o fim da tua vida. Ele é só um processo. E através desse testemunho, quantas pessoas você vai trazer para Cristo, cara? Tu já pensou nisso? Tu já pensou nessa outra ótica? Tu já viu nessa outra lente? De quantas pessoas vão parar para te ouvir por causa da história do testemunho que você tem? Não acabou. É só o começo da gloriosa história que Deus tem parado para cada um de nós aqui. É só o começo. Amém, gente? Deus é bom, cara. Deus é bom, Raul. Deus é bom. O passo que a gente precisa dar é esse passo aqui, ó. A palavra diz que existem duas casas, né? A que está na areia e na rocha. O engraçado é que as duas casas, elas vão sofrer tempestades, elas vão sofrer enchentes, vento forte, as duas casas. Mas uma vai cair. E a que está em cima da rocha, Aleluia. essa vai permanecer. Aleluia. Existem duas casas. Gente, não existe vida, não existe grama do vizinho mais verde. Todo mundo passa por enchente, por tempestade, por vento forte, todo mundo. Mas o que vai fazer aquele homem, aquela mulher ficar de pé é a tal da rocha, é a tal do nome Jesus, é a tal do nome Deus que está todo, que está, meu Deus, falta palavras. Esse é o nosso Deus. E a rocha, ela tem um significado muito forte. Ela significa a provisão de Deus. Ela significa a presença de Deus. A rocha é o Senhor encarnado. A rocha. Só tocar na rocha. Toca na rocha para sair água. A rocha, ela vem com provisão da vida. Então, gente, vamos construir a nossa casa dia após dia, tijolo por tijolo, em cima da rocha. Porque eu tenho certeza que tempestade e enchente vai bater na nossa casa cedo ou mais tarde. Mas o que vai nos permanecer de pé é para onde a gente olhar para baixo. Meu pé não pode afundar. Meu pé não pode vacilar. E aí, se meu pé estiver aqui, ó, duro, eu tô numa boa. Eu tô numa boa casa. Eu tô numa boa casa. E logo depois, quando passamos dessa provação, passamos desse deserto que vem se arrastando há algum tempinho, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos abençoou, né? E o Senhor nos colocou aqui. Então, existe sim um prêmio. Existe sim um prêmio para aquele que permanece, para aquele que persevera. Existe. Ou você vai ganhar aqui na terra, ou você vai ganhar no céu. Amém. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Ainda que talvez eu não fique rico nessa terra, mas eu já ganhei meu prêmio, que é Ele. Ele falou pra mim que, esse rapaz falou pra mim assim, ó, você vê as coisas de uma forma boa e clara, porque talvez você é casado, você tem filhos,
Eu falei, cara, mas isso não é tudo, mano. Exagero. Isso não é tudo. Ele concordo com você, não é tudo. Sim. Quantas pessoas que acabam de montar uma família e o inimigo vai lá e arranca o casamento? Quantos filhos estão separados dos pais? Gente, se a gente não tiver construído tijolo por tijolo em cima da rocha, não vai dar certo. Não vai dar certo. A gente pode estar agora bem. Eu tô bem. Pá, eu tô bem. Glória a Deus porque você tá bem. Mas e quando vier os dias maus? Que vem para todo mundo. Jesus fala que tenha um bom ânimo porque eu venci o mundo. Tenha um bom ânimo. Por que ele está falando tenha bom ânimo? Ele falou, pode ficar feliz, que agora é tudo por minha conta. Jesus meteu uma dessa? Pode ficar feliz, gente. Tudo por minha conta. Pode ficar tranquilão. Tá? Se tiver alguma aprovação aí, deixa com o pai que o pai resolve. Resolve mesmo. Mas se a gente não tiver posicionados no Senhor, a gente vai junto com a aprovação. Igual uma onda, sabe? Leva um caixote. Amém, gente? Vamos ficar de pé?